Olá pessoal, eu me chamo Danilo Nobre, sejam bem-vindos ao nosso canal Nobre Reino. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Bem, nesse episódio da série Alianças de Deus, eu vou falar sobre a aliança incondicional que Deus fez com Noé especificamente e também com a humanidade em geral, tá certo? Então, como é de costume, fica aqui o meu forte abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima! Depois da aliança adâmica, a humanidade se aprofundou progressivamente nas consequências do pecado, quando chegou no ponto máximo de desenvolvimento. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4, Deus não suportou mais, e até se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Resolveu mandar um dilúvio e destruir a face da terra, o homem que criara, salvando apenas Noé e a sua família. Deus destruiu a humanidade de então, mas prometeu nunca mais o fazer através de água. Deus viu que a imaginação do homem é má continuamente e que o problema está no coração dele. Ele sabia que, embora Noé houvesse achado graça nos olhos do Senhor, seus descendentes continuariam se corrompendo. A única solução seria destruir os homens totalmente, mas esse não era o seu plano. Apesar de ter purificado a terra temporariamente e preparado o caminho para prosseguir no seu plano, a água não poderia lavar a terra ou o homem da sua maldade. Então, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. E com isso, ele estava mostrando que a terra se encheria novamente de pecado e que haveria perigo de ser destruída, mas que ele não faria com água. Sabemos através de outras passagens, em Isaías 66, versículo 16, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, que no fim, Deus vai destruir o mundo com fogo. O dilúvio foi um alerta, uma sombra e uma preparação para a destruição final. Se Deus inundou o mundo uma vez com água literal, Ele há de batizar o mundo com fogo literal também. Então, queridos nobres, se andarmos com Deus agora e acharmos graça aos olhos de Deus, se abraçarmos o fogo do Espírito e deixarmos que Ele queime tudo que é destrutível, então seremos protegidos no meio deste batismo, assim como Noé foi. Mas o primeiro item da aliança com Noé foi a promessa de nunca destruir o mundo com água, porque nosso Eterno estava dando estabilidade para a humanidade. Esta é a primeira aliança em que Deus deu um sinal definido para confirmar e selar o seu acordo. O arco-íris é produzido pela combinação do fogo do sol, simbolizado pela sua luz e aparecendo ainda no trono de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 ao 28 e Apocalipse, capítulo 4, versículos do 2 ao 5. E as cores do arco-íris falam da variedade de Deus, diversidade na unidade da luz perfeita. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus com Noé, e sempre nos causa alegria ao vê-lo e lembrar da fidelidade da promessa de Deus. Enquanto a terra durar, sempre haverá as estações, isto é, uma consequência de não destruir mais a terra com dilúvio. As mudanças de tempo serão de acordo com épocas certas. Pela terceira vez, encontramos a ordem de multiplicar-se e encher a terra. Cada vez está num contexto um pouco diferente. Desta vez, está no contexto da guerra, como veremos a seguir. Não fala nada sobre dominar a terra, só ficou a família de Noé, e eles vão encher a terra, mas fora do contexto de comunhão com Deus. A alimentação do homem vai mudando de acordo com a sua queda progressiva. Agora, sua alimentação pode incluir carne de animais, não só alimentos de origem vegetal. Foi Deus que concedeu isso ao homem, mas é um sintoma da condição dele e o clima vai reinar na criação. Vai haver agora inimizade, guerra e medo entre homem e animal, entre animal e entre homem e homem. Vai haver doenças. A terra se encherá de pessoas sem comunhão com Deus. Deus deu a carne para o homem, mas não o sangue, porque a vida está no sangue.
Deus não queria que o homem recebesse a vida dos animais. Isto mostra que o sangue era uma figura da nova aliança e que Deus queria reservar o ato de beber o sangue quando esse fosse do seu filho, que transmitiria a verdadeira vida. Se a vida está no sangue, não devemos receber a vida de animais, mesmo que estes sejam usados para figuras expiatórias. Só podemos tomar o sangue de Jesus, o Filho de Deus, porque esse nos seria dado na nova aliança. Esta é a condição social que predominaria e que continuaria até hoje. A história do homem é uma história de guerras, com intervalos de paz. E toda a criação está em guerra e desarmonia. Então, nobres amigos, esta também é uma aliança bastante negativa, pois são as condições e regras que Deus deu para a humanidade em declínio progressivo. O dilúvio foi apenas uma figura da destruição que vai purificar o mundo, mas não mudou o coração do homem. Mas esta aliança tem também aspectos positivos: a fidelidade de Deus revelada pelo arco-íris e a promessa do sangue que nos dará vida e verdadeiro alimento. Em Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao 27, encontramos a profecia de Noé sobre seus 3 filhos. Não faz parte propriamente da aliança noaica, mas é importante para ver o que aconteceu com seus descendentes e como foi a nova ordem depois do dilúvio. Os 3 filhos de Noé em ordem de idade foram Sem, Jafé e Cã. Este último foi amaldiçoado, porque não teve receio de levar notícias infames a respeito do seu pai e as espalhadas, não respeitando assim a sua autoridade. Sem foi abençoado, e à sua descendência foi dada a revelação de Deus. A revelação começou com Abraão, descendente de Sem. Jafé foi o que mais se multiplicou e sua descendência se converteu à revelação do Deus de Sem, e assim habitou nas tendas de Sem. A descendência de Cã tornou-se escrava dos outros 2, porém foram abençoados através de Abraão.